E aí galera, tudo bom? Eu sou a Mandes do canal Nomads e esse é mais um vídeo do meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma receita super legal, assim, que é a única receita que eu faço bem, que é a torta de limão. Vamos lá, primeiro a gente vai para os ingredientes. A gente precisa de 395 gramas de leite condensado, 200 gramas de creme de leite. Na verdade são suco de 4 limões, mas aí vai de cada... Limões ou limões? Limões. Só que, na verdade, como tem metade aqui em casa, a gente vai usar 2,5. Dependendo da quantidade do seu gosto, você põe mais ou menos. Então, vai do seu gosto, mas a receita pede 4, eu coloco em média 2 ou 3. E 150 gramas de margarina, sem sal, só que como a gente não tem margarina, eu fiz com essa a última vez e ficou gostosa. É margarina com sabor de manteiga. Geralmente eu faço com margarina com sal mesmo, porque é o que tem em casa. E 200 gramas de bolacha maisena. Aqui tem 400, então eu vou pegar um pacote meio mais ou menos. O que vocês vão precisar para fazer isso? Vão precisar de uma forma sem fundo de preferência, de fundo falso, né? E um liquidificador. Yay! Vamos começar? Bom, primeiramente, o que vocês fazem? Vocês pegam o creme de leite, tecnicamente vocês têm que colocar ele no congelador para tirar o soro. Só que como ele é de caixinha, da última vez não deu certo, então, tipo, eu usei ele assim mesmo, sabe? Tipo, eu só coloquei no congelador, mas não deu nada, então vai assim mesmo, só vou deixar ele na geladeira. E o certo, normalmente, quando você faz com creme de leite de latinha, você deixa no congelador por uns 20 minutos e você vai deixar ele de pezinho, certo? Você faz um furinho embaixo depois de 20 minutos e vai tirando o liquidinho que é o soro. E você só usa a parte mais sólida, entendeu? Mas como ele tá em caixinha, a gente só deixa na geladeira. O que mais que a gente põe na geladeira também? O leite condensado e os limões. A gente vai usar eles depois. Primeiro a gente vai fazer a parte da massa. Tá. O que a gente faz? A gente abre. Aí tem muita galera, né? Depois aí, Bom, você não vai usar as bolachas assim, você vai ter que triturar elas o máximo possível. Por isso que você usa o liquidificador. Só que esse liquidificador, ele é meio frágilzinho, ele não é muito potente. Então, como eu tenho medo de ele queimar alguma coisa assim, eu vou começar quebrando ele com a mão. Eu vou deixar ele em pedaços relativamente pequenos e depois eu termino de deixar ele farofento no liquidificador. Então... Eu não coloquei tudo aqui, porque, como eu disse, eu tenho medo do liquidificador quebrar, então eu vou colocando aos poucos e eu vou despejando numa baciazinha. Vou colocar aqui. Ó, vocês estão vendo que tem um buraquinho aqui no meio? Peraí, melhor abrir, né? Estão vendo que aqui tem um buraquinho? Quando tiver o buraquinho, você vai bater o negócio, só que ele não vai girar nada, porque não vai ter nada. Então você dá uma mexidinha assim, pra cair coisa no meio. É importante porque daí você não fica gastando energia à toa e não fica, sei lá, batendo à toa. Tem uns pedaços. Bom, a gente tira depois. Ó, aqui a gente já tem mais ou menos 200 gramas. Tem um pacotinho que vem 200 gramas, só que a gente não encontrou no mercado, tá? Então a gente comprou aquela lá. Então tem mais ou menos 200 gramas aqui dentro, triturados. Tem que ficar bem farofento mesmo, como se fosse uma areiazinha. E geralmente as receitas elas falam pra você derreter a margarina. Só que eu não trabalho dessa forma porque eu já tentei e não deu certo. Então o que eu faço? Eu pego
E eu vou tirando com a colher, assim, vou misturando na mão e vendo a consistência dela. Ela tem que ficar com uma consistência meio... Não pode ficar tão farofenta, ela vai ficar com uma cor mais amarronzada, porque aqui ela ainda tá bem clarinha, né? Então ela tem que ficar mais amarronzada e parecendo uma areia de praia meio que úmida, sabe? Então ela tem que ficar meio que umidazinha e quando você apertar ela, ela tem que ficar meio que no jeito, assim, não desmontar. Só que não tão firme, assim, você deixa ela meio durinha, aí você aperta de novo pra ver se ela tá desmanchando, mas deixa ela um pouquinho firme. Então, vamos despejar aqui. Aí, mesmo que fique algumas que não estão trituradas, vai acontecer isso, daí você tenta triturar com a mão, alguma coisa assim, ou você come. Geralmente eu faço isso. Vou tirar aqui. Bom, eu, por exemplo, eu não tenho uma mesa, né, na cozinha, e eu não tenho uma tigela grande, então eu uso essa aqui. Ela, não sei quantos ml cabe, mas se você tiver uma bacia em casa, é bem recomendável pra você poder misturar, quanto maior, melhor. Até mesmo pra não fazer sujeira. Ó, tá vendo que ela tá assim, pedradinha? Você vai fazer isso assim e ela vai desmanchar. Então ela não tá com margarina, então ela realmente vai ficar bem mole. Vai desmanchar fácil. Ela não pode ficar assim quando você for deixar na forma, ok? Bom, aí você vai ter a farofinha aqui, né? Ó, tem um pedacinho de bolacha. Se dá uma quebradinha assim, tipo, ter alguns pouquinhos, tanto faz, sabe? Não vai ser o fim do mundo. Aí, agora vem a parte importante, que é a parte da margarina. Você vai pôr bastante. Nossa, ela já tá ficando derretida. Isso aqui não é nada. A receita, ela fala 150 gramas. Esse pote tem 500 gramas. Então, você vai usar, sei lá, 1,5 kg. Nossa, 1,5 kg. Bom, você vai colocando aos poucos, assim, e depois você vai vendo se precisa de mais ou não. Eu vou guardar na geladeira porque ela tá ficando bem mole. Bom, agora a mão na massa, né? Literalmente. Nossa. Ai, meu Deus, ela tá meio quente porque esquentou no liquidificador. Eu costumo colocar assim, em cima da margarina, e depois ir desmanchando ela no meio da areiazinha, sabe? Vai fazer uma meleca? Faz uma meleca danada. Mas é nóis. Ou você pode colocar ela derretida na massa e bater junto com o liquidificador. Com a farofa no liquidificador. Tem gente que faz assim, mas eu não consegui fazer. Então eu faço na mão porque sempre dá certo. Bom, aqui a gente já tem a massa pronta. Pronta assim, ela tá numa consistência boa, ó. Você aperta, ela fica. Aí você aperta um pouco mais forte, ela desmancha. Então acho que ela tá boa. Tá com uma corzinha de massa. Tá um pouco mais moreninha do que aquela areia, né, que tava. E a gente tem uma caca aqui em volta, né, que a tigela é pequena. E tá tudo sujo aqui, é nóis. Mas é assim que ela tem que ficar. Você pega, amassa ela um pouquinho, você vê se ela tá ficando durinha, sabe? Tipo uma areia úmida. Aí você aperta e tem que ficar meio mole, assim. Não pode virar uma farofa quando você apertar. Ela tem que ficar uns pedacinhos, entendeu? É isso. Agora a gente pega a forma e põe nela. Você vai colocando, você não precisa untar a forma. Você vai jogando assim a massa, né? A areia úmida. Vai colocando aqui. Só que cuidado com a forma de fundo falso, porque às vezes ela fica saindo do lugar. Então você coloca aqui. Tenta não deixar tão grossa a massa, mas também não tão fina, porque quando você apertar ela vai, né, vai diminuir o volume. O volume não, a altura. Bom, assim mais ou menos, e você vai apertando. Fazer torta é igual fazer uma parede, sabe? Você encontra alguma parte ruim, você faz os rebocos. Tipo aqui, ó. Ninguém viu que tem uma quebradinha.
Tava rachando. Então, sempre que você rachar um pouquinho, você tenta colocar mais massa, se tiver, pra cobrir um pouquinho, tá? Aqui a gente já tem a forma, a massa praticamente pronta. Falta só fazer uns furinhos com garfo, porque se você não fizer, eu demorei pra perceber isso, a torta vai ser difícil de desgrudar da forma. Então ela, né, vai ser difícil de desformar. E ela acaba saindo deformada, a torta, quando você corta. Então, eu só vou lavar a mão e eu já faço os furinhos aqui pra vocês verem. Você vai fazendo furinhos assim, furinho, furinho, furinho. Fazendo meio aleatório, só cuidado pra não acabar com a sua massa, sabe? Eu sou muito cuidadosa e tenho medo de ferrar a minha torta, então eu acabo fazendo com cuidadinhos. Com uma certa cautela. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus, é pouco. Pronto. Aí, você tem que pré-aquecer o forno, sabe? Uma coisa que eu esqueci de novo. Você pré-aquece o forno por uns 10 minutos. 10 minutos? Acho que 10 minutos tá bom. Enquanto isso, a gente vai limpando aqui, mas tenham cuidado com o manejo da forma com fundo falso. Pega pelas laterais, evita pegar tipo por baixo, porque ela tem fundo falso. Então, uma vez que você coloca a mão embaixo, a torta desmonta. Bom, agora a gente vai fazer a parte do recheio da torta. Eu vou usar o resto de limão que tem aqui em casa. Vocês vão colocar o leite condensado, o creme de leite e o limão tudo junto. Acho que já pré-aqueceu. Agora você pega, espreme os limões. Ai, tá doendo. E porque eu cortei o dedo. Então a gente vai tirar as raspas de limão com a faca, porque a gente não tem um raspador. Isso aqui ninguém precisa fazer, tá? É só frescura mesmo pra dar uma decorada na torta, pra deixar ela mais bonita. Eu costumava, quando eu tinha mais dinheiro, usar chocolate branco e usar o raspador também. Eu tirava raspas de limão e raspas de chocolate branco. Ficava bem gostoso. Se você tiver um espremedor em casa, é melhor ainda, tá? Eu só não tenho espremedor, então estou indo na raça. Fecha aqui e bate. Era pro outro lado. Bom, vamos ver. Tá bem fraquinho. Eu vou colocar as raspas de limão no congelador pra tirar um pouco do... desidratar um pouco ela. E isso aqui... Não, agora é isso aí. Já tá... tem que bater mais pra deixar na consistência. Você não precisa bater tanto, porque na verdade bate por uns, sei lá, 1 minuto, 1 minuto e meio, até ele pegar uma consistência de mousse. Mesmo que ele não fique tão mole, ele tá meio cremosinho, ó. Você pega, dá pra ver que ele tá cremoso. Quando você colocar na geladeira ele vai pegar um pouco mais de consistência. Tem gente que não consegue pegar a consistência e coloca um pouco de gelatina incolor pra ele ficar um pouco mais firme. Mas eu só pego, misturo e deixo batendo. Enquanto isso, a gente tem aqui no forno a massa. Que eu, na verdade, não uso muito o cronômetro. São 10 minutos pela receita, que deixa no forno, acho que a 180 graus. Só que pra mim vai no olhômetro. Enquanto eu vou fazendo o recheio, eu deixo
a massa no forno. Então, agora que tá quase pronto, a gente só vai despejar o recheio aqui no pote. Usem um pão duro, de preferência. Eu chamo isso de pão duro, minha mãe ensinou que isso é pão duro. Ele é de silicone, sabe? Aquele material pra tirar dos cantinhos, assim. Então, usa o pão duro e despeja ele aqui. Mesmo que ele ficar com essa consistência, assim, não tão firme, talvez ele fique por conta da quentura, entre aspas, do liquidificador, que o liquidificador, depois que ele mexe, ele fica um pouco quente. Então, se ele ficar assim, nessa consistência, tá ok. Porque depois que você tirar da geladeira, ele vai estar um pouco mais firme. Oi, não tem espaço na geladeira. Deixa na geladeira por volta de 30 minutos, 1 hora. Quanto mais você deixar, melhor. Então, eu vou deixar ali, vou deixar descansando, pegar um pouco mais de consistência. E agora eu vou olhar o forno. Eu acho que a torta já deve estar boa. Por conta do tempo que ela ficou aqui dentro e tudo mais. Tá bem quente. Eita! Acho que é... Ah, aqui, ó. Ela já tá ficando... Tá começando a quebrar, sabe? Sou meio louca, sou. Mas confia no timer, confia no tempo, que deve ter passado uns 10 minutos já, então deve tá bom. Se não tiver também, aí a gente tem um problema, mas... não tem problema porque... A gente tem um problema, mas não tem um problema. Que é a massa não ficar no ponto. O máximo que vai acontecer é ela desmanchar, mas ela não vai ficar crua porque é só bolacha maisena e margarina, então sem problema algum. Então a gente vai com cuidadinho, lembrando sempre de tomar cuidado pra não pegar na parte do fundo falso, porque senão ela se desmancha. Ai, caralho! Vai com cuidadinho. Ai, caralho. Segura isso. Então não ficou tão ruim? Não. Voltou, mas ok. Só um joinha. Bom, então é isso, pessoal. Se vocês gostaram da receita, se vocês tentarem, deixem aqui nos comentários, postem fotinhas na página do Facebook, me contem como ficou a torta de vocês. E é isso, deixem um like, compartilhem com os coleguinhas e se inscrevam no meu canal. É nóis!